Olá, sejam todos bem-vindos. Estou aqui de volta para conversar com vocês sobre redes sociais acadêmicas. Escolhi esse site aí, essa página para começar falando hoje, porque eu achei essa postagem sobre redes sociais acadêmicas nesse blog, né, Bibliotecários Sem Fronteiras, que a gente sabe que tem o Morena aí como um dos idealizadores. Essa postagem é do Moreno, mas a gente sabe que o blog também tem postagem de outras pessoas. E assim, o que eu achei bastante interessante, que essa postagem é de 2014 e ela ainda é útil e ainda traz as informações essenciais sobre as redes sociais acadêmicas. As principais redes sociais acadêmicas que a gente pode conversar são o ResearchGate e a Academia Duo, né? Claro que todo mundo cita o Mendeley e o Zotero também pela possibilidade de compartilhamento de grupos de pesquisa e tudo mais, mas eu vou fazer o foco mesmo nessas duas redes sociais. Para começar a conversar sobre redes sociais, eu fui buscar algum conceito, alguma coisa assim que a gente pudesse também refletir, porque a gente fala tanto em redes sociais, mídias sociais, né? E a gente sabe que tem uma diferença entre elas, e eu gosto sempre dos trabalhos da Raquel Recuero, né? Ela já estuda essa questão das redes sociais há bastante tempo. Semana passada eu assisti ao lançamento de um livro que chama Redes Sociais, Como Compreendê-las. O livro ainda não está à venda, mas é um livro organizado, né? A Mariana Zattar também tem um capítulo, a professora Regina Marteleto, a Raquel Recuero, assim, extremamente interessante esse livro, e eu assisti a fala da Raquel, gostei bastante, né? E assim, aquilo que a gente já sabe, assim, é importante que alguém diga, né? Ela falando sobre uma questão de vigilância, que não tem como monitorar, por exemplo, o WhatsApp, e falando dessas questões todas que a gente está aí assistindo relacionadas a fake news, desinformação e o uso das redes como um todo, né? Mas a gente fala popularmente redes sociais, né? Eu vou mostrar aqui a postagem, que aí a gente... Deixa eu só... Aqui, ó. Eu achei essa postagem da Raquel que fala sobre mídia social, plataforma digital, site de rede social ou rede social. Não é tudo a mesma coisa. Então, às vezes, a gente precisa parar para refletir um pouco, para lembrar que não é tudo a mesma coisa, né? Então, assim, é importante dizer que a rede social não nasceu com a internet. A gente tem, todo mundo tem as suas redes sociais, e não necessariamente a gente precisa estar na internet para ter essas redes sociais. As redes sociais da internet são redes sociais mediadas por tecnologia. Outra coisa importante da gente dizer é que quando a gente fala, o Facebook é uma rede social, o Twitter é uma rede social, né? É um site de rede social, que as pessoas podem conversar. Mas, para além disso, ele também faz parte de uma mídia social. O que seria essa mídia social? É um lugar onde se produz conteúdo também, e se troca informação, e se conversa, e se relaciona e tudo mais, né? E ela traz também, nesse texto, a noção de plataforma digital, que vai além do site de rede social e também traz a questão dos aplicativos, que permitem que a gente faça um outro tipo de relacionamento, né? Como, por exemplo, o WhatsApp, né? A gente tem o WhatsApp, tem o aplicativo do WhatsApp, não é um site de rede social, né? Mas o texto fica aqui para vocês darem uma olhada. Achei importante trazer essa noção inicial para que a gente lembre sempre disso, né? E quero mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Vou passar aqui a página. Só um pouquinho. Aqui. O que acontece? Toda vez que eu vou falar sobre um assunto, eu faço alguma pesquisa rápida para tentar identificar o que tem de novo, se tem alguma postagem interessante. Comecei lá com a página do Bibliotecários Sem Fronteiras, né, que tem lá noção, o que é a Academia o que é o ResearchGate e tudo mais.
E aí depois eu achei essa página desse blog da Biblioteca da ECA, que traz também alguma explicação sobre redes sociais acadêmicas. Tem uma coisa que eu sempre faço, é aproveitar conteúdo que já está pronto. Gente, não está proibido citar, não está proibido utilizar esse tipo de conteúdo, desde que a gente cite a fonte. Inclusive, quando eu estava fazendo essas minhas buscas para trazer esse conteúdo aqui para vocês, eu achei o blog de uma biblioteca, que agora não me lembro de qual federal que foi, que traz exatamente a mesma coisa que está no blog Bibliotecários Sem Fronteiras e está dizendo lá, olha, este conteúdo está no blog Bibliotecários Sem Fronteiras. E eu acho que é isso, é perfeito. Acho que a gente pode aproveitar esse conteúdo, não tem necessidade que todas as bibliotecas criem um conteúdo igual ou semelhante para divulgar, desde que a gente cite a fonte, né, gente? Então, aqui nessa página eu achei bastante interessante, porque ele vem falando sobre o ResearchGate, sobre a Academia Edu, e ele traz esse método DSpace, que é uma rede social, só que ela é mais específica, voltada para métodos de pesquisa, né? Eu nunca tinha escutado falar, mas achei interessante, estou trazendo aqui para vocês. Mendeley e Zotero, né? Que a gente sabe que, de alguma maneira, o compartilhamento dessas pesquisas e tudo mais, né, é um tipo de relacionamento que você consegue estabelecer utilizando o Mendeley e o Zotero também. Então, trouxe aqui também essa dica. E, assim, o que eu vou fazer agora? A gente vai partir para as redes sociais, que são as mais importantes, Academia Edu e ResearchGate. Como eu também não sou atuante nas duas redes, o que eu vou fazer? A gente vai olhar para essas redes sociais com um olhar de bibliotecário, de profissional da informação, de que maneira a gente pode orientar as pessoas a utilizarem essas redes sociais ou de que maneira que a gente pode achar as curiosidades sobre essas redes sociais acadêmicas. Depois eu vou falar de Orkaidia, de Google, plataforma Sucupira e Currículo Lattes. Vamos lá. Eu já estou aqui no meu perfil, eu tenho perfil tanto na Academia Edu quanto no ResearchGate. Por que eu criei o meu perfil nessas duas redes sociais? Com uma única finalidade, pesquisar artigos e pesquisar coisas para os usuários da biblioteca. Em duas ocasiões diferentes, agora até para montar aqui esse vídeo, eu fui dar uma olhada, o meu perfil estava todo voltado para uma parte de comunicação e mídia que faz parte da época que eu estava lá na biblioteca da ECO, antes da biblioteca ser incorporada à biblioteca do CFCH. Né? Então, é isso. O meu perfil nessa rede está dessa maneira. Então, quando a gente chega aqui nessa página da Academia Edu, meu perfil está aqui. Eu deixei ele traduzido para ficar mais fácil para a gente identificar. Ele sempre vai mostrar as últimas coisas que você abriu ou que você procurou. Essa semana mesmo eu estava atrás desse livro aqui, que é um livro que a gente tem na biblioteca, que tem na biblioteca do PPGás, mas é um livro que não está disponível. Eu estou com uma aluna de doutorado precisando desse livro. Eu fui buscar ele no original, em inglês, e a gente também não tem ele em nenhuma base de dados, só que, curiosamente, eu localizei uma tradução desse livro para o espanhol, né? E está disponível no Google Acadêmico, no Google Books. Né? Então, para vocês terem uma ideia de que uso que a gente pode fazer também de uma rede social acadêmica. Né? Não aponta, não o próprio pesquisador, mas o bibliotecário ao orientar o pesquisador. Quais assim são os pontos positivos, né? Essa possibilidade do compartilhamento, de você mostrar a sua pesquisa, organizar também. Eu acho bastante interessante, porque as redes sociais acadêmicas, você cria um perfil e você coloca ali os seus trabalhos, né? E se tem uma coisa interessante que eu tenho percebido agora nos últimos tempos, e até por que eu percebi isso? Tem aqui, estou mostrando para vocês o nome desse professor aqui, professor Tarso Mazzotti. Ele foi meu professor quando eu fiz mestrado, lá na Estácio, eu fiz mestrado em educação, e ele
está colocando alguns livros dele de editoras que não existem mais e que ele tem o direito autoral sobre esses livros. Então, ele digitalizou, ele tinha um arquivo digital, ele está disponibilizando na Academia Edu. E tem vários pesquisadores que disponibilizam uma série de coisas, às vezes até artigos pagos, só que eles pedem que você envie um e-mail solicitando. Né? Então, assim, isso é uma possibilidade de reunir essa memória digital também, se a gente pode pensar assim, porque, assim, eu sei que tem áreas do conhecimento que não estão nadinha preocupadas com isso, mas é como eu digo sempre, a área de ciências humanas e sociais, em que tem editoras pequenas que publicam uma tiragem de livros de 1.000, depois a editora desaparece, às vezes o autor quer publicar de novo e acaba não publicando também pelas dificuldades de publicação, as editoras não se interessam, né? Então a gente perde o acesso às vezes a um conteúdo excelente, teórico, que a gente pode aplicar. Esse professor ele dá aula de filosofia da educação, né? E porque a gente não tem mais acesso àquela informação. Então, assim, é uma solução, uma rede social acadêmica em que o pesquisador se dedique a preencher, como se fosse criar né, criar o perfil dele e rechear esse perfil com todo tipo de publicação dele que ele considera importante ali ou que ele quer divulgar, se ele tem tempo para fazer isso, porque a gente também tem que parar para pensar que imagina o pesquisador que está no laboratório, que está super atrapalhado lá com suas pesquisas, ele vai ter tempo de ir para a rede social, ele vai ter que contratar alguém, algum estagiário, algum bolsista, ou alguém mesmo que se dedique a colocar toda a produção dele ali naquela rede social. O lindo seria se essa produção toda fosse para os repositórios institucionais das universidades, onde a gente consegue garantir a memória digital de tudo isso. Claro que eu estou falando tudo isso no movimento, tá, gente, de acesso aberto. Claro que a gente tem artigos científicos que vão para revistas internacionais e tudo mais, mas eu canso de ver, principalmente pesquisadores estrangeiros, eles colocam todos os artigos dele lá na Academia Edu e no ResearchGate. Claro que eles não dão acesso, você tem que mandar um e-mail e tal. Eu já solicitei e já fui atendida. Era um artigo na área de meio ambiente, porque a gente tem um mestrado e um doutorado lá na psicologia que tem essa parte de ecologia e tudo mais. Eu já consegui trabalhos, porque você fica pensando assim, não, você nunca vai conseguir. Eu acho que é sempre uma chance, é sempre uma possibilidade de a gente solicitar para os autores. Né? Só que é como eu falei ainda há pouco, lindo seria se tudo isso estivesse no repositório institucional das universidades. Só que a gente sabe que existem outras barreiras de direito autoral, que ainda acho, não consigo falar sobre isso fora do Brasil. Mas aqui no Brasil, o que tem me incomodado demais, e aí eu estou falando da Érica bibliotecária de referência, porque eu preciso atender os meus usuários, eu vejo a quantidade de professores e de pesquisadores da área de ciências humanas que têm dificuldade na divulgação do que eles produzem, né? Porque a gente não consegue estar na Web of Science e na Scopus, nem chega a esse ponto. Né? São pesquisas nacionais, publicadas em revistas que muitas vezes não têm incentivo. Incentivo que eu digo é de todas as formas. Essas revistas, para elas figurarem nas principais bases de dados, elas precisam ter um comitê editorial, publicar não sei quantas vezes por ano. Tem uma série de requisitos, dentre eles financeiro, que a gente sabe que muitas vezes a área de humanas não consegue atender a todos esses requisitos. Então, os repositórios institucionais são a solução para isso. Mas eles são a solução se a gente tem como inserir essas informações de forma mais autônoma. Por exemplo, o pesquisador nem sempre vai querer, como eu falei ainda agora, ele está ocupado fazendo a pesquisa dele, ele vai ficar lá no repositório institucional preenchendo as informações dele. Mas ele vai ficar na rede social? Não sei. Eu li um artigo ainda hoje que falava justamente era tipo um e o outro, né? Como se fossem cada um lado da moeda. Criar um perfil na rede social acadêmica ou colocar nos repositórios institucionais. E aí dizendo que o repositório institucional acaba perdendo por conta da burocracia, né? Então, assim, o pesquisador, de repente, vai pegar um bolsista ou ele mesmo vai criar o perfil dele e vai inserindo ali.
o que pode e o que não pode, porque também tem toda uma discussão de direito autoral. Eu vou mostrar aqui para vocês, agora eu já não me recordo se foi na Academia Edu ou se foi no ResearchGate, que apareceu aqui uma reportagem numa área de notícias deles que falava justamente sobre a questão de direito autoral, né? E que tem algumas editoras científicas internacionais, e aí não foi aqui, foi numa notícia fora no Google que eu acabei localizando, dizendo que a Elsevier estava pedindo que se tirasse da Academia Edu diversos artigos que estavam ali disponíveis. Não sei qual foi a solução para essa questão. Era só uma manchete, eu só li a manchete, mas a gente sabe que isso é verdade mesmo, esses impasses de direito autoral acontecem. Mas deixa eu dar uma passeada por aqui pela página. Então, esse aqui é o meu perfil, né? E aqui, debaixo aqui do meu nome, tem aqui essa opção aqui, ver perfil. E aqui eu coloquei, até preenchi ontem com as mesmas informações que eu tenho no meu currículo Lattes. Aqui eu posso vir no Edit e tem como colocar, isso eu achei bastante interessante, os perfis aqui. Então eu coloquei Facebook, Twitter, OrcID, Google Scholar, Instagram e LinkedIn. Tudo que ele tinha disponível ali, eu fui colocando as minhas redes sociais e elas estão disponíveis aqui em cima também. Só que a Academia Edu, ele tem um perfil premium. Esse perfil premium da Academia Edu te possibilita um número infinito de métricas, né? Então, eu imagino que talvez, entrando para esse prêmio, talvez você consiga fazer algum compartilhamento, e o que seria extremamente interessante é que ele pudesse rastrear toda essa minha produção e reunir aqui, para que eu não precisasse inserir isso manualmente. Mas eu não sei dizer para vocês se isso acontece, mas eu sei que o perfil Premium te dá várias possibilidades de contagem de métricas. Como eu mexi no perfil ontem, eu recebi um e-mail dizendo que está com 50% de desconto e tudo mais. Se não me engano, são $18, e aí está por $9, alguma coisa assim. R$9 ou $9, agora eu já não me lembro, que eu até achei bastante, né, acessível e tudo mais. Mas o que eu queria dizer de importância disso para vocês também? Eu criei esse meu perfil, coloquei Érica Rezende, que é como normalmente eu utilizo, né, e é como eu faço as minhas citações e tudo mais, só que existe uma Érica Rezende na Escola Superior de Guerra. E aí, toda vez eu fico recebendo e-mail que eu fui citada não sei quantas vezes, E eu sei que não sou eu, né? Até porque eu não coloquei a produção ali e tudo mais. Então, assim, se você paga a conta prêmio, você talvez consiga fazer esse rastreamento via OrcID, porque aí tem uma identificação única e talvez você consiga ter um perfil real daquilo que você efetivamente foi citada, ou menção e tudo mais. Eu já escutei de alguns professores que a Academia Edu fica o tempo inteiro mandando essas mensagens, dizendo, olha, você foi citado muitas vezes, olha, esse mês você foi citado tantas vezes. Enfim, né? Isso também é uma questão de, eles usam o dinheiro para financiar, para desenvolver as possibilidades aí dessa rede social acadêmica, mas é claro que não é de graça. Eu vou descer aqui um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês. Uma coisa que eu fiz foi vir aqui nesse link. E aqui aparece aquilo que a gente já tem lá na postagem. Nossa missão é acelerar a pesquisa mundial. É curioso porque daqui a pouco a gente vai ver no ResearchGate que está feito por cientistas para cientistas, né? Então, eles têm esses slogans, né? Essa aqui, nossa missão é acelerar a pesquisa mundial, e aqui 142 milhões de usuários registrados, né? E aqui embaixo ele traz diversas informações sobre
sobre a história, o acesso, os formatos, enfim. Sobre menções, busca avançada, encontre novas bolsas e subsídios na sua área, alerta de pesquisa, o site pessoal, visitantes do perfil, obtenha resumos de artigos e economize tempos em pesquisas, né? Então, assim, ele traz aqui toda a propaganda daquilo que ele oferece, tem aqui a equipe e tudo mais. Aqui a parte de oportunidades. Tá vendo? Aí traz algumas informações aqui também sobre os investidores. Deixa eu clicar também aqui no blog. E aí eles trazem algumas pesquisas. Falando aqui sobre o Google acadêmico, como as pessoas encontram seus papéis, a academia apresenta a conta prêmio, e por aí vai, né? Quais universidades têm mais usuários na academia? Isso também é uma postagem de 2016. Eu tentei até dar uma procurada rápida na página, mas acredito que a versão premium você deve conseguir visualizar o comparativo das universidades, porque se você botar o nome da universidade ali, ele vai te trazer alguma coisa, mas ele não te traz em relação a outra universidade. Como eu estou aqui, vou voltar lá para a página inicial. Olha, quando eu criei o meu perfil, eu disse que eu era da UFRJ. Notem que aqui na frente está aparecendo ufrj.academia.edu Érica Rezende. Isso já é uma maneira de me agregar ao UFRJ. Eu pesquisei aqui, a gente pode ir colocando o nome, e eu pesquisei uma professora lá da Escola de Comunicação, que chama Rosemarie Santini. Aí aqui tem, tá vendo? Tem dois perfis, um R. Marie Santini e esse aqui, Rosemarie Santini. Eu vou clicar nesse aqui de cima para mostrar para vocês. Clicando aqui nesse perfil, eu consigo visualizar quem ela está seguindo, quais são os seguidores dela. E aqui embaixo aparecem os papers. E ela só tem papers, os papers estão aqui listados, né? E aí a gente consegue clicar, acessar e tudo mais, mandar mensagem, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui que eu posso mostrar. Aqui na Academia do sempre a gente pode clicar aqui para salvar na biblioteca, pode fazer o download. Deixa eu só clicar nesse primeiro aqui, só para a gente visualizar aqui uma coisa. Aparece aqui, se você puder fazer o download direto, se você precisar pedir, ele vai te sinalizar também. Ele mostra aqui quem visualizou, né? Tem todas essas informações aqui. Sempre papers relacionados. E aqui embaixo já está o trabalho, tá vendo? E é um trabalho que está disponível também. Se não me engano, esse logo é da Emerald. Ele está disponível na Emerald. Tá? Então, às vezes, ele vai fazer o download, outras vezes, ele vai solicitar que você entre em contato. Eu não estou visualizando agora, mas a primeira vez que eu vi o perfil da Maria, ele não aparecia com a UFRJ na frente. Então, deixa eu até voltar, que eu queria mostrar isso. Tá aparecendo sim. Então, deve ter sido no outro perfil que eu cliquei. Mas está direitinho, tá vendo? ufrj.academia.edu. Isso é uma maneira de juntar os pesquisadores da UFRJ. Vou botar aqui, universidade. Botar o UFRJ para ver o que acontece. Não testei, gente. Vamos ver aqui, ó. 29.863
pessoas. Ver aqui o que ele vai me mostrar. Ele traz aqui uma lista que ele está considerando de departamentos. Aí vai depender da forma como a pessoa cadastrou esse departamento. Gente, olha a importância disso. Olha como a Academia do... não tinha visto isso ainda. Ela vai classificar isso. Aqui ela está chamando de 1.648 departamentos. O que é isso tudo aqui? Né? Academia, departamento é academia. Então, assim, da importância da gente padronizar, e aí é aquela discussão da padronização, da forma correta de entrar com as unidades e tudo mais, para que a gente tenha os rankings da universidade melhor, na verdade, que a gente melhore os nossos rankings, para isso, fazendo a entrada de dados de forma correta. Então, é isso, olha, fiz a pesquisa aqui, a gente pode fazer uma pesquisa também, eu botei Coinfo, a gente pode botar qualquer assunto, tá, gente? E eu botei Coinfo e vi que tem Coinfo, competência e informação. Como é que a gente vai saber que essa é uma possibilidade, né? Então, eu coloquei Coinfo, competência e informação, ele me mostra aqui alguns papers e está me mostrando aqui tem pessoas, vamos ver. Aí eu estou aqui também e tem só essas 4 pessoas, porque as outras pessoas devem estar utilizando competência e informação. Eu coloquei Coinfo porque hoje mesmo mexi no meu perfil e adicionei isso aí. Mas competência e informação, já tem 27. Vou clicar aqui em pessoas. Já temos mais gente aqui contemplada. E se a gente colocar o termo em inglês, pensando que isso é uma rede social mundial e que talvez seja interessante para a gente ser reconhecido fora do país, que a gente utilize sempre os assuntos em português e em inglês, né? Então, assim, gente, mostrei para vocês rapidamente algumas curiosidades aqui sobre a Academia do. Claro que o perfil top é o perfil premium. Estou voltando aqui. Outra coisa que eu acabei deixando aqui na frente para chamar a atenção é esse, o zapear a informação em bibliotecas e na internet. Está disponível aqui, ó, texto completo, eu também consultei hoje. A gente pode consultar por nomes de pessoas, a gente pode embarcar aí numa pesquisa aqui. Claro que se a gente fizer pesquisa lá no Google, ele acaba trazendo a gente para cá, mas é uma outra possibilidade de fazer pesquisa também. Essa parte analítica aqui só vai ter acesso quem tiver o prêmio, né? As menções também, né? E tem as oportunidades e tudo mais, mas isso está mais relacionado à conta prêmio mesmo, né? Agora eu vou partir para o ResearchGate. Então, meu perfil no ResearchGate está aqui também, né? Aqui a gente tem oportunidades de trabalho, perguntas. Essa parte do ResearchGate aqui é bem interessante. Você pode fazer uma pergunta, você está fazendo uma pesquisa, você quer saber alguma coisa, você vai ali e coloca em perguntas, e aí você vai interagir com outros pesquisadores sobre esse assunto. E aqui em Home, ele vai estar mostrando aqui, deixa eu botar aqui, traduzido, a gente pode mostrar aqui, ó, seu perfil tem uma nova seção de experiência profissional e educação para ajudar potenciais empregadores e colaboradores a encontrar e contactá-lo sobre oportunidades na carreira. Tem possibilidade aqui de emprego,
né? E aí, normalmente procurando pesquisadores e professores. De acordo com o que eu estabeleci ali de assunto, ele vai me mostrando algumas questões aqui. Só que, assim, eu tenho sempre uma questão, tanto com a ResearchGate quanto com a Academia Edu, é que como eu busco, às vezes, artigos para alguns pesquisadores lá do CFCH, das unidades que eu atendo, e às vezes para colegas que estão em outras universidades ou que trabalham em outras bibliotecas e tudo mais, Érica, consegue esse artigo para mim? E às vezes eu vou parar na ResearchGate, então eu fico imaginando que ele também deve, assim, mas por que ela está pesquisando isso? Por que ela, né, para além do meu perfil, dos assuntos que eu elenquei ali, a ResearchGate, ela fica ali te sugerindo algumas coisas para você visitar ou para... Poxa, ela pesquisou isso, é igual o Google, que mostra aquele filtro invisível para a gente. A gente está cansado de saber que se você... eu faço pesquisa sempre logada, então o Google já me traz ali um recorte daquilo que ele sabe que eu tenho pesquisado. Não em casa, mas quando eu estou lá na biblioteca, eu troco de computador, às vezes eu vou para o computador dos alunos para fazer pesquisa. E aí eu faço pesquisa sem estar logada. Os resultados são diferentes. Isso daí é uma outra coisa que a gente precisa ter em mente, né? É que essa possibilidade dessas redes aí, dos algoritmos estarem mapeando a gente o tempo inteiro. O que eu quero mostrar para vocês aqui da ResearchGate também? Ele fica colocando aqui um aviso do que tem de novidade, a gente pode conversar ali, né? Deixa eu ir aqui embaixo que tem uma partezinha aqui, como tem no outro. Só um instante. Sobre nós. É uma rede profissional para cientistas e pesquisadores. É por causa da tradução, mas lá em todos os lugares que você procura, assim, até na Wikipédia aparece, uma rede, como é que é? Construído por cientistas para cientistas, né? E aí ele vem contar a história aqui, né? De como surgiu, de como começou. As duas começaram em 2008 e ele traz aqui as vantagens, né? Compartilhe suas publicações, conecte colaboradores com colegas e coautores, obtenha estatística, faça perguntas, encontre emprego certo, compartilhe atualizações, né? E aqui tem a parte de carreiras também. Então, ele aparece aqui acelerar a ciência é o que nos motiva, construímos uma plataforma que oferece aos cientistas do mundo todo ferramentas e serviços de que precisam para se conectar. Pelas informações do site, aqui ele diz mais de 17 milhões. Logo, o outro lá falando de 142 milhões, né? Parece que a Academia Edu está sendo mais utilizada do que o ResearchGate. Né? Também não sei o motivo, mas importante relatar que esses números estão postos aqui. Outra questão aqui que ele fala sobre as questões de segurança. Eu acho que deu uma travadinha quando mudou a página, mas ele fala aqui sobre as questões de segurança, que envolve aqui, na verdade, a preocupação com o acesso aberto. Ele fala de contas verificadas, protegendo seus dados. Os cientistas que se inscreverem no ResearchGate com seu nome real e endereço de e-mail institucional ou passam por um processo de inscrição individual para aprovar sua identidade e atividade de pesquisa, isso reduz o risco de contas de impostor e aumenta o nível de confiança. Fala da proteção de dados, que a lei de proteção de dados dele é da Alemanha, né? E fala da confiabilidade de serviços e tudo mais, né? Indo aqui vou voltar para a página inicial e vou fazer aqui no ResearchGate, eu não me lembro se eu cheguei a anotar o nome de algum pesquisador, mas vou botar aqui Henrique Muriel, né? É um pesquisador da Federal de Santa Catarina, eu gosto bastante dos textos dele também. Eu percebi que ele tem perfil nas duas redes sociais, eu vou clicar aqui.
E aqui ele vai mostrar, e é legal que o ResearchGate ele traz aqui as métricas, tá? Traz aqui esses símbolozinhos, e depois ele tem um lugar aqui onde ele explica o que significa cada símbolozinho desse e tudo mais. Itens de pesquisa, um projeto, questões, respostas, pesquisas em destaque, tem aqui algumas pesquisas dele em destaque. Estava lendo um artigo também que dizia que, se não me engano, no ResearchGate tem mais trabalhos de congresso e na academia mais artigos científicos. Pode ser que tenha alguma questão relacionada a isso também. Não sei se sei lá, a divulgação é melhor, ou os pesquisadores criaram o perfil nas duas redes e vão percebendo aonde a interação funciona de maneira mais interessante e acaba utilizando mais uma rede do que a outra, mas todas as duas permitem a inclusão de diversos tipos de documentos também, né? Vou clicar aqui em pesquisa. Nessa parte aqui de pesquisa é bem legal, que traz aqui o total de trabalhos dele, né? E aí é total de artigos, mais capítulos, mais artigo de conferência, mais tese. E textos completos é desse universo aqui dos 33, 18 estão com texto completo. Os outros é possível que esteja só parte, ou que você tenha que solicitar para ele de alguma maneira, ou então ele só indicou aqui mesmo e o acesso se dá em alguma base de dados do portal CAPES e tudo mais. Também não, tem coisa que não está aqui disponível gratuitamente, não. Às vezes, solicite aqui para o autor. Já aconteceu de eu solicitar também e não conseguir nenhum tipo de resposta. Aqui em pontuações, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqueles símbolos que eu estava mostrando lá na frente, tá vendo? Uma nova pontuação chamada Research Interest dará a você melhores percepções sobre o interesse dos cientistas em cada um de seus itens de pesquisa. Então, assim, ele vem aqui explicando qual é a função disso que aparece lá na frente nas métricas dele. As métricas estão aqui, o índice H aqui também, mas isso depende do que ele inserir manualmente, ou do que outras pessoas inserirem coisas em que ele está envolvido. Porque, por exemplo, artigos que ele publica em parceria com outros pesquisadores, ou livros, ou trabalhos de congresso, eles vão se juntar para trazer todas essas métricas aqui nessa rede social, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante para mostrar para vocês. Aqui em cima, ó, em azul, ele mostra para a gente incluir documentos. E aqui ele mostra o que você quer incluir. Você também pode perceber aqui, você pode incluir uma apresentação, um pôster, dados, né? Método, proposta, código, projeto, pré-impressão, isso aqui são os pré-prints, né? Pesquisa publicada, artigos, livros, né? E assim, aqui, tanto a gente pode pesquisar, procurar por um nome de alguém, como a gente pode fazer uma pesquisa e sobre qualquer assunto. Então, só um instante. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma sugestão que eu tinha pensado aqui para fazer essa pesquisa. A gente pode botar aqui já sei. Eu coloquei numa pesquisa inicial a palavra bullying e cliquei em pesquisar. Ué, não foi? Deixa eu ver se eu escrevi errado. Agora eu já não me lembro se foi aqui ou se foi, vou botar, deve ter sido lá na academia do Information
Literacy. Então, gente, tá vendo? Eu acho que essa pesquisa eu fiz lá na página, lá na academia do, e agora aqui eu estou tentando replicar a pesquisa e aqui ele não está indo. Eu vou voltar lá na página principal e vou botar, por exemplo, econômica. E aí ele vai trazer aqui pesquisadores, projetos, publicações, financiamento, questões, com a palavra que eu coloquei ali, trabalho, instituição e departamentos. Né? Então, assim, a partir daquilo que você escreve aqui em cima, ele vai te trazer resultados agrupados por tipos ali, né? Então, assim, se eu não me engano, eu pesquisei aqui arquivos, deixa eu ver se deu certo, brasileiros de psicologia, porque eu acabei achando um professor. Isso mesmo, agora eu já me lembrei. Então, a gente tem uma revista lá no Instituto de Psicologia que chama Arquivos Brasileiros de Psicologia. Então, aqui no ResearchGate, a gente também tem periódicos, como se fossem periódicos cadastrados, né? Então, aqui, ó, eu coloquei o nome da publicação, ele me traz os artigos e ele me relacionou aqui. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Ele vai me mostrando os artigos que ele seleciona, ele está aqui todos os tipos, artigos, pré-prints, conferências, projetos com o nome que eu coloquei, pesquisadores, financiamento, né? Questions, que pode estar relacionada com esse artigo, ou aquela palavra ali apareceu, trabalho, né? Aqui, eu estou colocando ali sem aspas, sem nada. Então, ele também, ó, Instituto de Psicologia da USP, Instituto de Psicologia Integral do Peru, né? E aí tem algumas informações aqui, ele deve estar fazendo toda essa vinculação com o que eu escrevi ali. Então, assim, a gente consegue também fazer algumas buscas aqui no ResearchGate. Eu confesso a vocês que eu não pesquiso diretamente aqui no ResearchGate. Muitas vezes eu estou lá no Google Acadêmico fazendo pesquisa e ele acaba me trazendo para o ResearchGate. E aí, como eu tenho perfil, aí se precisa pedir para o pesquisador aquele artigo que eu estou atrás ou aquele capítulo de livro, eu vou lá e faço isso. Gente, agora eu vou caminhar um pouquinho para a gente falar sobre o Orcaid. Acho que eu vou logo para o Orcaid e depois eu mostro as outras coisas para a gente finalizar o vídeo. Então, entrando aqui no Orcaid, a gente já sabe que o Orcaid não cobra, né? E que é um identificador digital. Eu vou botar logo no sobre para a gente conversar sobre ele aqui. Dizer que ele é uma organização sem fins lucrativos, está aqui em cima, e que o Orcaid, na verdade, é uma iniciativa muito semelhante, e aqui está dito isso, né? Deixa eu só abrir aqui um pouquinho, deixa eu ver se é aqui nessa página mesmo. Não, deixa eu voltar aqui. Então, eu vou falando e depois, quando eu localizar aqui na parte onde isso aparece... Não, deixa eu voltar aqui mais um pouco. Na verdade, o Orcaid é uma organização sem fins lucrativos, né, que nos possibilita criar
um identificador único para pesquisadores. Só que ele é inspirado e, na verdade, ele faz parte da ISO, que é um órgão internacional de normalização, que a gente já conhece bastante, onde tem o ISBN e onde tem o ISSN. Ele, na verdade, ele faz parte do identificador de pessoas, ISDN, se não me engano. Eu estava tentando achar aqui na página para mostrar para vocês. Eu achei interessante vir nessa página, porque aqui tem todas as informações importantes. Deixa eu clicar aqui de novo. Transparente, nossos princípios. Deixa eu ver aqui. Enfim, gente, aqui ele informa em alguma parte, que agora eu não estou localizando, a vinculação dele a essa organização internacional que permite que, na verdade, a gente tem esse identificador único. Recentemente, foi até num grupo, não sei se vocês estão me ouvindo, esperei voltar. Recentemente, até num grupo que a gente tem de bibliotecários referencistas, surgiu uma dúvida porque um pesquisador tinha 2 perfis no ORCID. E aí ele pediu ajuda da biblioteca para unificar esses perfis. Tem como fazer isso. Só que tem uma coisa bastante importante, que é a questão da afiliação. O ORCID, ele é gratuito. A gente pode entrar agora, criar o perfil no ORCID de forma bem simples. Só que ele também, como ele é uma organização sem fins lucrativos, para que continuem as pesquisas e tudo mais, ele cobra as universidades, institutos de pesquisa, podem se afiliar ao ORCID. No momento que acontece essa afiliação, permite uma série de benefícios, inclusive de reunião da produção científica de todos os pesquisadores envolvidos com aquela instituição. Eu encontrei na página da USP, eles têm uma parte, porque a USP é afiliada do ORCID, com todas as instruções de como o pesquisador pode fazer isso. Então, esse pesquisador em questão, que a gente teve lá a dúvida, ele tinha uma vinculação com a Fiocruz, e a Fiocruz também é afiliada do ORCID. Então, quando fizeram o cadastro dele, atrelaram ele lá à Fiocruz, o que também não tem problema nenhum, desde que ele, no perfil dele, não esqueça de mencionar também a UFRJ. Eu, por exemplo, quando criei o meu perfil no ORCID, eu coloquei a Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois eu coloquei a biblioteca. Né? Digamos que eu fosse uma pessoa, um pesquisador, que tem uma atuação na UFRJ e na Fiocruz. Eu posso botar a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Fiocruz. Toda vez que nas métricas mundiais, nas menções em qualquer base de dados internacional, eles vão fazer essa vinculação às 2 afiliações. Mas a gente tem que fazer isso de forma correta, surgiu a dúvida e tudo mais, e as colegas acabaram compartilhando esses tutoriais que ajudaram a resolver a questão. Mas é importante a gente falar sobre o ORCID, os indivíduos podem usar o perfil do ORCID gratuitamente. A afiliação ao ORCID é aberta a qualquer organização interessada em integrar os identificadores ORCID. Todas as taxas de afiliação são usadas para sustentar e desenvolver o ORCID para benefício da comunidade de pesquisa, né? Aí tem aqui a parte da questão da documentação, notícias e eventos, né, reuniões de divulgação. A gente sabe aí que durante a pandemia bastante coisa aconteceu no que diz respeito ao ORCID, várias lives comentando sobre esse assunto. Aqui também outra informação, comunidade ORCID inclui pesquisadores individuais, universidades, laboratórios nacionais, organizações de pesquisa comercial, financiadores de pesquisa, editoras, agências de ciências nacionais e por aí vai. O ORCID coordena com a comunidade através dos grupos de trabalho e reuniões de divulgação semestrais. Né? Então, é um pouco disso.
sobre o registro no OrcID. Eu não sei nem se tem como pesquisar aqui por nome, mas eu vou colocar aqui. Eu também já não me lembro se eu botei meu nome todo, se eu só coloquei Érica Rezende. Deixa eu ver. Vamos buscar aqui. Olha, tô eu aqui, ó. Érica Rezende, Universidade Estácio de Sá, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por que está aparecendo isso? Porque eu também cadastrei as minhas vinculações de graduação, mestrado, e por isso que aparece dessa maneira. Então, o meu código de OrcID é esse aqui. Abrir aqui o meu perfil. Normalmente o OrcID ele aparece com o endereço da página também, né? E aqui está a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aqui na parte de formação é que aparece a Estácio e aparece a Unirio. Né? Então tá aqui o meu cadastro e o emprego, tá vendo? É aqui a parte acadêmica, né? Vamos dizer assim, da minha formação, e a parte onde eu atuo. O preenchimento correto desses dados vai fazer com que as métricas dos pesquisadores se apresentem de forma correta nos diferentes locais, dentre eles as redes sociais acadêmicas. Eu, por exemplo, levei para a Academia Edu o meu número de OrcID, tinha lá como colocar essa informação lá no perfil, eu fui lá e coloquei. Gente, agora eu vou mudar para a página eu acho que eu vou mudar logo para a plataforma Sucupira, e depois a gente vai falar também do Google Acadêmico. Eu quero mostrar uma coisa rapidamente para vocês na plataforma Sucupira e no currículo Lattes. Plataforma Sucupira, coleta CAPES. Então, aqui no Coleta CAPES é o lugar onde os programas de pesquisa do Brasil inteiro, dos mestrados e doutorados reconhecidos, precisam colocar os dados, as informações aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar o FRJ. Desculpa, gente, aconteceu algum erro ali, eu vou fazer novamente. Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí ele me pergunta qual o programa que eu quero selecionar. Lembrem que aqui eu estou falando de mestrado e doutorado. Eu vou colocar aqui, igual a pesquisa que eu fiz ontem, arqueologia. E eu venho aqui em salvar filtros. Quando eu faço isso, eu percebo que aqui, ó, todas essas informações, elas aparecem com um númerozinho do lado. Então, se eu quiser saber quem são os discentes do programa de pós-graduação em arqueologia, eu posso vir aqui. Se eu quiser saber quem são os docentes, eu posso vir aqui. Os egressos, financiadores, linhas de pesquisa, participantes externos, pós-doc, produções intelectuais são as produções intelectuais aqui pode ser algum outro tipo de publicação, mas aqui trabalhos de conclusão são teses e dissertações que já estão vindo diretamente para cá e ficando disponíveis diretamente aqui. Então, a gente assiste um novo momento que, às vezes, antes da gente colocar lá na base Minerva ou no Pantheon, a coisa já está disponível aqui, porque eles precisam fazer todas as atualizações quase que em tempo real, porque os cursos agora, eles são avaliados, é como se fosse uma avaliação remota, entendeu? A partir dos dados inseridos aqui, ó. Aqui em cima tá mostrando aqui que vai ter uma manutenção do sistema. Quando eu abri, estava dizendo que faltam X dias para o envio de dados. Então, assim, existe uma cobrança pesada aqui. Eu vou clicar aqui em produções intelectuais até para saber o que é isso. Todas as páginas começam assim, né? Com essa parte que eu preenchi, né? Que é a arqueologia, e a produção está aqui embaixo.
tipo de produção bibliográfica, técnica e bibliográfica. Então, tem aqui algumas produções, tá vendo? Primeiro Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos do Renascimento, ou seja, já tem programas de pós-graduação cadastrando a produção intelectual aqui. Imagina se todo mundo vai cadastrar toda a produção intelectual do programa, não sei. Mas é isso, a gente já conseguiu aqui visualizar. Por que eu vim aqui, gente? Porque, às vezes, para além de buscar um pesquisador, ou para além de descobrir quem está estudando o quê, eu sei que a UFRJ tem um programa de arqueologia, eu queria saber quem são os pesquisadores. Você pode vir aqui na plataforma Sucupira e ela vai servir de fonte para você buscar essa informação, tá? Agora eu vou mudar aqui para uma outra página, que é a página da plataforma Lattes. Todo mundo já conhece essa página, vou clicar aqui em buscar currículo. Só que eu vim aqui nessa página buscar currículo hoje, não para buscar por nome, mas para buscar por assunto. E aí, eu quero saber quem está pesquisando competência em informação. Eu já testei, tá, gente? Por isso é que eu estou colocando aqui competência em informação entre aspas. Eu quero saber quem são os doutores do Brasil todo que estão pesquisando competência em informação. Essa informação tem que constar no currículo deles. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se ele vai pesquisar. Agora está indo. Então, eu tenho um resultado de 244 currículos em que as pessoas estão pesquisando competência em informação. E aí a gente já vê aqui a professora Regina Beluso, tá? Mariana Zattar aqui, né? E entre outros pesquisadores, Elizabeth do Diziak, referência, para mim, é uma das primeiras pessoas que começou a fazer o estudo do tema, juntamente com a professora Regina Beluso, né? Então, assim, por que eu vim aqui também? Porque, às vezes, a gente quer, para construir essas redes, a gente quer saber quem está pesquisando o que a gente está pesquisando, né? E, assim, até na academia ou no ResearchGate, às vezes a gente pode achar esses pesquisadores lá, e aí a gente consegue fazer um compartilhamento de pesquisa ou seguir esse pesquisador, ver quais são as redes sociais acadêmicas, as redes acadêmicas que eles estão utilizando, né? E para finalizar, gente, eu preciso falar para vocês, desculpa que cada vez que muda de tela, eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não, eu prefiro aguardar a tela carregar. O Google Acadêmico. Por que eu vim parar no Google Acadêmico depois de falar de redes sociais acadêmicas? Porque o Google Acadêmico permite que a gente crie um perfil, né? E o perfil é esse aqui. Esse aqui é o meu perfil. Na verdade, o Google rastreia para mim quais são os meus trabalhos que estão distribuídos aí pela web, né? Só que, lembra que eu falei para vocês que tem uma Érica Rezende, que é pesquisadora lá da Escola Superior de Guerra? A primeira vez que eu vim formatar o meu perfil, qualquer pessoa pode criar um perfil no Google Acadêmico, desde que ela tenha uma conta Gmail. E aqui tem as instruções de criação de perfil. Tem a minha biblioteca, tem as métricas, tem os alertas. Eu posso criar alertas toda vez que sair um assunto, se não me engano, é da Mariana Zattar, que eu criei um alerta que toda vez que ela publica alguma coisa, eu recebo um e-mail avisando, olha, tem isso da Mariana Zattar. E aqui embaixo ainda tem as configurações. Tudo isso a gente pode orientar os pesquisadores na criação desse perfil.
né? E aqui, por exemplo, com essa facilidade do próprio Google rastrear o que tem na web que eu tenha produzido, eu só preciso assim, quando eu crio o perfil, ele me mostra, olha, esses 100 trabalhos são seus. Aí eu digo assim, não, esse não são meus trabalhos. Aí eu excluo do meu perfil. E aí eu percebo que 3 ou 4 trabalhos de congresso que eu participei, que estão disponíveis gratuitamente por aí, eles não foram rastreados por algum motivo de metadado que ficou incompatível. Eu tenho como vir aqui, ó, aqui nesse maisinho, e eu posso adicionar artigos manualmente, né? E tem aqui os 3 pontinhos também, tem uma lixeira aqui. Então, assim, a gente pode criar também um perfil aqui no Google Acadêmico, e esse perfil faz com que a gente seja, a gente consiga contar as métricas, as pessoas consigam perceber o que a gente está fazendo. Só que isso, gente, tudo isso dá muito trabalho, né? Se a gente já tem uma questão de que os nossos pesquisadores não se sentem interessados em fazer o autodepósito no repositório institucional, alguns adotam uma rede social acadêmica e vão colocar tudo naquela rede social, ou adotam uma outra rede social acadêmica, mas está em todos os lugares ao mesmo tempo. Realmente você tem que ter uma pessoa destinada a fazer toda essa gestão, do mesmo jeito que a gente precisa, e a gente cansa de ver professor pedindo ajuda e precisando de ajuda. Às vezes eu tenho vontade de sentar com alguns professores da universidade, porque eu vejo que o currículo lá está preenchido totalmente fora dos padrões, e que aquilo só vai prejudicar a recuperação da produção científica dele. E, em último caso, se é que assim a gente pode dizer, vai prejudicar o ranking da universidade. Então, assim, está aí um outro trabalho que a gente pode desenvolver, que a gente pode colaborar. Claro que a gente não vai dar conta de cuidar de todos os professores e de criar perfis para esses professores e de monitorar tudo isso, mas toda vez que a gente tiver a oportunidade de estar com eles, de falar da importância da divulgação em acesso aberto. Eu defendo que seja no repositório institucional, mas a gente sabe, eu mesmo vivo me deparando com várias questões do nosso repositório Pantheon. Acho que a gente ainda tem questões que precisam ser melhor resolvidas no que diz respeito à inclusão de produção científica da casa e que está em acesso aberto e que é e-book gratuito. Né? Me deparei outro dia com um trabalho, acho que eu falei no outro vídeo, que está disponível lá na Arca, no repositório da Fiocruz, e não está disponível no nosso repositório. É um livro de um professor nosso, que inclusive o ISBN saiu pela decania do CFCH. Então, assim, essas coisas a gente precisa ajustar, acertar para a gente colocar essa produção dos professores. E, para além disso, os professores que estão nas redes sociais acadêmicas, né, a gente saber que eles estão nessas redes sociais e, como pesquisadores ou como bibliotecários, quando a gente vai atrás de um artigo para atender algum usuário, a gente pode utilizar as redes sociais acadêmicas, a gente deve utilizar. Eu peço artigo para todo mundo, não tenho nenhuma questão em pedir para o pesquisador, falo que eu sou bibliotecária e que eu estou atendendo um pesquisador e já fui atendida, né? Já me mandaram o trabalho. Muitas vezes até aparece uma página assim que diz que não vai te dar acesso àquele artigo, mas quando você clica em download, na mesma hora o artigo faz o download ali, a página faz o download do artigo. Acho importante que a gente não esqueça de citar sempre as fontes. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. No próximo vídeo eu vou contar mais alguma coisa, a gente vai falar de normas da BNT, e foi um prazer estar aqui com vocês.